Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro de São Paulo. Bem, sempre é bom lembrar que agora, além do programa que se assiste pela TV, assiste pelo Facebook, você também tem um canal no YouTube onde os programas ficam lá à sua disposição. E eu estou colocando o Mercado Futuro nas principais redes, quais sejam o Face, o YouTube, o LinkedIn, o Instagram e por aí vai. Então você tem boletins diários, aí quase que diários, com novidades do que vai acontecendo dia a dia. Então vá lá e você já sabe, para me ver feliz, sorridente, dê mais um like lá que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Bem, o programa de hoje o assunto não é um assunto, são vários assuntos. Vamos saber, nós estamos já em quase final de fevereiro, né? Fevereiro é um mês de 28 dias e graças ao céu já terminou essa chatice do horário do verão, a vida vai voltar ao normal. Evidentemente que teremos em março, parece o carnaval, mas vamos fingir que está tudo bem, que está tudo funcionando e vamos saber como é que está, como é que está a situação dos principais produtos agrícolas que o Brasil é campeão, né? Sei lá, soja, milho, café, açúcar, enfim, feijão, até ovo eu posso falar hoje, porque meu entrevistado andou dando entrevista aí falando sobre o consumo de ovo. Eu não sei nada sobre ovo, mas sei perguntar. Meu entrevistado é consultor da MB Agro, que vocês conhecem, e é o César de Castro Alves. Sempre que ele vem aqui, tem uma, não sei se é a palavra mais correta, uma enxurrada de views no programa dele. As pessoas gostam da maneira como o César explica o que está acontecendo no mercado. Doutor César, muito boa tarde, prazer em revê-lo. Obrigado. Eu mal cheguei hoje aqui no estúdio, já falaram assim que viram você em outra TV. Você está também fazendo network, é doidado, é isso? Tá vendo? Antes só você me convidava, agora tem um ou outro que tá chama. Vendo que coisa boa? Que beleza. Bom, nós estamos já, safra de verão, acho que já foi colhida toda, né? Praticamente. Praticamente toda. Soja menos? Menos. O que foi? É seca? Seca. O hash, vamos só voltando um pouquinho, né? Tivemos um plantio muito bom da soja, né? No começo das chuvas antecipado, ali em setembro, outubro do ano passado. Foi uma beleza até dezembro. Começo de dezembro já começou a ficar muito seco. Faltou muita água no momento crítico da soja, principalmente quem plantou cedo, né, as variedades mais precoces. Sofreram muito os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, algumas partes. Tudo isso resumido deve virar uma quebra de uns 10 milhões de toneladas. A gente acha razoável esse número da Conab que saiu aí, 115 milhões de toneladas. É um número, se não me engano, 3% menor que o ano passado. É problema muito problema para os produtores que investiram muito no plantio precoce, mas para o Brasil como um todo não é lá um caos igual a outras safras que nós já tivemos quebras no passado. A situação do milho é um pouco melhor, eu acho, né? Sofreu um pouco também, mas o milho, como ele ficou muito concentrado na safrinha, a gente acha que ainda dá para ter um ano aí, talvez uns 90, 95 milhões de toneladas. Então, o pior foi para a soja nesse momento, em que pese uma situação muito contrária nos Estados Unidos, né? Um excesso de soja lá, um estoque violento, né? Por conta do problema comercial com a China. Então, a gente acha que há espaço até para os preços, às vezes, nem subirem por conta desse excesso de soja nos Estados Unidos, a menos que eles não entrem num acordo, o que desviaria a demanda para cá e aí os preços, os prêmios subiriam e aí poderia ser diferente. O mercado tem meio que comprado a ideia que vai sair um acordo aí, a conferir, China e Estados Unidos. Que aí eles voltam a comprar. Aí eles voltam a comprar dos americanos, tiram um pouco da soja de lá e nós aqui já estamos exportando, né, bastante para eles. Então o problema está sendo o estoque de soja nos Estados Unidos muito grande que não deixa o preço subir lá em Chicago. É uma pergunta para te interromper aqui no meio do raciocínio. Já se sente ou já se estuda? Quando eu tinha a sua idade, mas até mais jovem que você, quando a temperatura em São Paulo era de 27 graus, era um caos. Agora chega a 37, certo? A pergunta é, já tem gente estudando os efeitos desse calor excessivo nas lavouras? Olha, tem sim, mas tudo muito novo, né? A gente não tem nada, vamos dizer assim, essa coisa é meio de uns 5, 10 anos para cá, né?
Então, eu acho que assim, as empresas de pesquisa estão correndo atrás disso, mas eu acho que talvez esteja meio atrás do bonde, porque está muito quente, né? Principalmente, né? Assim, não é esse ano especificamente, né? E aí, no caso, eu puxo para o meu assunto, que é o café. Não foi tanta falta de água que prejudicou agora no mês de janeiro, foi mais o excesso de temperatura, né? Essas temperaturas muito altas, queimando as folhas, a tal da escaldadura que a gente via nos livros lá. Hoje é uma coisa só entrar em qualquer cafezal, você vê escaldadura para todo lado. Então eu acho que assim, tá muito, muito maluco, né? Não dá para dizer assim que a ciência está para e passo aí com essas viradas extremas do clima aí. Então, eu não sei se está contento, não. Isso tem que ser contínuo, né? E aí preocupa, né? Que nem o governo está fazendo um ajuste grande aí, anunciaram um monte de cortes, aí, inclusive nas áreas de pesquisa, né? Alguns institutos de pesquisa que podem sofrer, simplesmente ser desativado. Então, preocupa sim, porque a gente depende muito disso. Na verdade, o trunfo do agronegócio brasileiro é sempre um investimento em ciência muito forte que permitiu a gente aumentar a produtividade e baixar custo, né? Então, isso é bastante preocupante. Mas... Não. Só no Brasil se ouve falar em cortar dinheiro para pesquisa, né? Coisa meio maluca. Bom, milho, se o Brasil produzir esses 90 e poucas milhões de toneladas, uns 30 milhões vendia para fora. Sim, eu acho que, só voltando na soja, o que é fato, esse ano nós vamos ter 10 milhões de toneladas a menos para exportar, né? Tá. Deve ser coisa de 70, por aí. Então o Brasil já deixa de ofertar essa soja. Por outro lado, como eu falei, lá nos Estados Unidos tem essa disponibilidade. A Argentina e Paraguai tiveram um pouco de quebra, mas nem comparado ao que foi, especialmente na Argentina, no ano passado. Esse ano está bem mais tranquilo. Então, agora para o milho, a gente tem aí... a chave agora é o clima, né? Se o clima for bom, e aparentemente não vai ser tão errático, a gente está na fase de neutralidade. Saiu semana passada aí as notícias da NOAA falando do El Niño e tal, que ele de fato confirmou, mas agora a gente está decrescente, então não vai ter efeito. Então o que os meteorologistas têm falado é que vai ser o clima mais neutro agora no período de safrinha, e aí teria condições de ter uma boa safra. Então isso ajudaria o feijão, a segunda safra, que, ou seja, todo mundo, não, a gente falou da soja aqui, mas o feijão teve problema, o arroz, né? No caso do arroz foi excesso de água, mas o feijão sofreu muito com a seca também, por isso que os preços subiram muito. Então a gente tem chance de ter uma melhora agora do clima aí e dar uma tranquilizada no cenário de preço de alimentos aí, que a gente trabalha com preços um pouco mais acomodados. Agora, também estamos achando que nós estamos acreditando que o PIB vai ser melhor esse ano, né? A economia deve andar com essas reformas que nós estamos acreditando que vão sair, mas isso não deve ter efeito em curto prazo. Então, significa que nós não vamos ter boom de consumo, de proteína, nada de muita pujança agora em curto prazo, por conta que essa agenda reformista tem que andar. Então, imaginando que isso vai acontecer mais no segundo semestre, até lá nós vamos ter preços mais tranquilos, né? A menos que a gente tenha uma invertida climática aí que ninguém está contando nesse momento. Ok, vamos ao intervalo. Converso com o César de Castro Alves, consultor da MB Agro, fazendo um mapeamento geral aí do que está acontecendo no setor do agro. Lembrando sempre que o agro, além de exportar muito, né, é o que nos alimenta aqui, né? Quem dá comida para a gente a um preço relativamente barato é ainda a grande competência, o grande profissionalismo do campo. Menos gente, mas produzindo muito. Vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro, o entrevistado César de Castro Alves da MB Agro, e o assunto são os principais produtos brasileiros que o Brasil produz e consome, né? Evidentemente. O milho, voltando para a questão do milho, depois daquela subida que ele foi para 40 pilas, que quase derrubou todas as indústrias produtoras de carne de frango, carne de suína, então, ele não baixou mais, né? Não muito, baixou um pouco. Mas ó, a safra aumentou, mas ele mudou de patamar. Isso tem a ver com o quê? Com exportação? Sim, tem a ver com exportação, né? Vamos dizer assim, com alguns problemas também, né? Que a gente teve o ano passado, né? A safra não foi redonda, mas acho que o principal é que a gente retirou, sim, bastante milho. Melhorou a partir do segundo semestre do ano passado, né? O pessoal de rações sofreu muito nessa alta.
a situação melhorou para eles e aí a atividade voltou, né? Só lembrando, eles tinham feito uma redução grande do ritmo de produção, né? De pintinhos, no caso de frango, o ano passado, depois isso voltou ao normal. Quando a gente chegou no final do ano, a indústria já está produzindo a um ritmo praticamente normalizado, embora esteja aí com problemas de demanda, especialmente externa, né? No caso de frango, a gente está exportando menos para a Arábia Saudita, tem alguns problemas. Mas o pessoal acelerou de novo o ritmo, isso deu uma forçada também, ajudou a enxugar um pouco os estoques e deu uma, vamos dizer assim, mas a procura aumentou. Outra coisa que afetou bastante a comercialização de milho foi a questão dos fretes, né? Que onerou bastante para o setor produtivo. O produtor segurou o milho, isso a verdade não está resolvido, não, né? Não está resolvido, não. Pelo contrário, andou até para trás do sentido, para trás em relação ao anseio aí do setor agro, né? Que é de derrubar essa tabela, porque ela fere os princípios aí de oferta e demanda, né? Então está meio que uma tabela goela abaixo de todo mundo com um excesso de capacidade de caminhões, né? Então não foi resolvido e aparentemente não está com um bom ar aí essa discussão. Vamos ver como é que se encaminha. Mas o fato é que isso dificultou a comercialização por parte do produtor rural. Isso dificultou também os fretes de retorno, né, trazer os fertilizantes dos portos para as regiões produtoras. Enfim, deu uma travada na comercialização que agora está naturalmente fluindo, mas a verdade é que os preços não caíram para os patamares muito baixos que lá estavam. Agora também o clima piorou, teve uma série de eventos aí negativos que dificultaram essa acomodação. Mas tem estoque, viu, Resch? Se a gente tiver aí, se não tiver problema na safrinha, a tendência é que o milho acomode um pouco mais e aí tire um pouco a pressão, principalmente do suíno, né? Que o frango conseguiu se defender um pouco, né? Através de preços mais altos, mas também está meio no 0 a 0. Agora o suíno está amargando um prejuízo há mais de um ano, muito pressionado, porque o preço, a carne não consegue subir a ponto de fazer frente aos custos de produção e o setor está bem apertado, ainda que tenha um horizonte positivo, que é essa expectativa de que vai exportar muito para a China, né? Por conta dos surtos lá de peste suína africana. A expectativa é de que no segundo semestre a China vai ter que importar um volume muito grande de carne suína e nós estamos prontinhos para ser fornecedores aí, né? Obviamente todo mundo está olhando para isso, mas o Brasil e a Rússia está de volta no mercado comprador, mas o fato é que esse começo de ano está muito difícil, que o custo não caiu e a exportação está bem razoável, assim, não está aquilo que precisava estar para sustentar os preços e organizar. É curioso, agora eu vou falar com o dono de casa, a carne de frango no mercado, nos mercados, ela está com um preço muito interessante, muito bom, né? Tanto que o cardápio lá em casa está tendo muita carne de suíno. Se você olhar agora o mês de janeiro, é um mês, na verdade a gente faz churrasco em dezembro, né, grosso modo, mas agora que é a hora do churrasco, porque os preços das carnes sempre caem. Caiu muito a carne suína, caiu o frango, caiu até a carne bovina, não depois da virada de ano, o traseiro caiu, né? E o dianteiro começou a subir. Típico efeito de ressaca pós período de festivo e a gente exportando mais. Mas o fato é que todas as carnes agora elas estão numa pressão para baixo, né? Isso ajudou na inflação. Isso não tende a durar muito, né? Depois que do segundo trimestre em diante, a tendência é a coisa aquecer um pouco mais. Mas nesse momento está bem confortável. Eu tenho falado isso aqui, é pura especulação. No Fórum Econômico Suíça, lá em Davos, a respeitada Universidade de Oxford, no Reino Unido, apresentou um estudo para a gente comer menos carne bovina e substituir, assim, por insetos, larvas, algas, né? Algas, não, aquela fruta, jaca. Aí você pensa que você está num bife, né? Tá com vontade de comer um bife. Aí você pensa numa jaca. Então, resolve o problema? Eu já falei aqui 2 ou 3 vezes, viu, Santo? Eu acho uma delícia, por exemplo, um bife à parmejana, molho de tomate, mussarela. Imagina isso cobrindo uma jaca. Realmente eu não vejo. Não, e dizem que é possível compensar toda a necessidade de proteína que o bife te oferece, mas você tem que fazer um prato com um monte de grão, um pouco de jaca, um pouco de inseto, um pouco de larva. Nós não estamos falando a mesma coisa, né? Um bife em termos de satisfação. Pois é. Eu conheço uma moça que ela faz coxinha, sabe coxinha? Em vez de carne,
A massa é jaca. Tem grana, a massa... E é bom, eu já experimentei. Mas, enfim, eu estou dizendo tudo isso porque eu conversei outro dia com alguém que também gosta de pensar como é que vai ser o futuro aqui. E esse é um produtor, grande pecuarista e tudo. Ele acha, não sei se você concorda, discorda, quer falar alguma coisa a respeito, que no futuro não muito distante, daqui 10, 20 anos, porque o hambúrguer feito artificialmente, o primeiro custou $20.000, já está custando 5. Isso é prazo. Carne de frango dizem que é até boa, feita em laboratório. Ele acha que a carne bovina, esse bife que você quer e que eu quero, no futuro vai ser uma coisa muito cara e para poucos. Você acha isso também? Talvez o de animal, porque o hash, eles já estão fazendo... Primeiro veio aquela gelatina que parece um negócio gosmento que depois se transforma num hambúrguer que você come sem perceber. Isso é uma coisa. Outra coisa que estão fazendo agora é um bife a partir de multiplicação celular. Então você imagina você pegar um bife e multiplicar eles. Mas é um bife, a partir de um bife, não é a partir de uma outra coisa sintética que parece carne que você engole sentindo o mesmo gosto. Ou seja, está muito avançado esse negócio. E eu acho que realmente a gente está pisando numa seara aí que se isso ficar igual, né? Se isso for verdade, se um bife for igual a um bife de animal mesmo, eu acho que a pecuária vai sentir o baque, porque custo de produção, questões ambientais, Área, né? Área, uma série de fatores, e principalmente o olhar do consumidor, né? Eu acho que é muito sério essa coisa acho que não do veganismo, porque isso esbarra no que algumas pessoas não querem aceitar, que é deixar de comer a carne porque gosta, mas essa coisa do bem-estar animal. Então, eu acho que se ficar assim, a própria questão dos ovos, né, que você comentou, hoje você tem todo tipo de ovo de galinha que anda livre, ovo de galinha que anda livre e é orgânico. Então, você tem uma segmentação enorme, o consumidor está pedindo isso. Se um dia um cara chegar num açougue e falar assim, tem aqui 1 quilo de picanha, mas também tem aqui 1 quilo de picanha, mas essa daqui é de multiplicação celular. Será que pelo mesmo preço? Então, como os preços estão caindo, eu acho barato, que a gente não pode ignorar essas forças e isso é muito rápido. Então, me chamou muita atenção esse caso. E tem gente tipo Bill Gates por trás ajudando e investindo nisso. Então, é coisa muito séria. Eu acho que a gente pode chegar no... Esse pessoal tá de olho nisso. Mas vamos para um intervalinho, eu converso com o César de Castro Alves e depois do intervalo vamos cutucar o César. Não sei se eu quero ouvir ele falar de ovo ou de feijão, mas me aguarde. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Ok, estamos de volta. Já é o último bloco, infelizmente. Eu converso com o César de Castro Alves, falando de tudo aqui, né? Dos produtos e tal. Eu queria aproveitar que você falasse rapidamente, que queremos falar de 4 produtos ainda. Feijão. Para quem não sabe, eu já falei isso muitas vezes aqui, o feijão carioca é um produto tipicamente brasileiro, só se come no Brasil. O Brasil vive produzindo perto de 3 milhões de toneladas, que é o consumo, aparentemente, um pouco mais, um pouco menos. Só que quando tem problema, como teve problema esse ano, não tem onde comprar, porque o feijão no México é diferente, nos Estados Unidos é diferente. Então o preço varia barbaramente. É isso que está acontecendo agora. Sim. Quando é a segunda safra? É agora? Planta agora, né, e colhe, acho que em abril. Então, assim, feijão não tem como, né? Teve esse mesmo calor aí que afetou a soja em dezembro, afetou o feijão, as mesmas regiões que tem pivô. Ambas são leguminosas. Ambas são leguminosas. Algumas regiões que tem pivô, mas tiveram problema de falta de água também, não puderam usar os pivôs em algumas regiões do noroeste de São Paulo, por exemplo. Enfim, faltou feijão, o carioquinha é o que a gente mais consome, só nós temos, não tem para importação, então o preço sobe mesmo, isso já aconteceu. Então o preço também está mais alto em função de preços muito baixos no ano passado, né? O produtor também reagiu, não muito motivado na área, né, no plantio do feijão, então até mais uns 2, 3 meses a gente vai ter preços mais altos de feijão. Por outro lado, né, o pessoal sempre fala isso, tem opção de feijão barato, né? Tem várias outras variedades que não tiveram tantos problemas e estão disponíveis aí a preços bem mais acessíveis. Mas o carioquinha mesmo vai ter que esperar um pouco mais. Tem feijão bolinha, tem feijão preto. Preto, fradinho, um monte. Tem um monte de feijão. O carioca, que é o que nós gostamos, que não tem.
Mercado de leite, alguma novidade interessante? Olha, O leite... Brasil produz 20 bilhões de litros de leite, é isso? Mais, né? 35. Ah, 35. 35 bil total. Mas não exporta, né? Exporta alguns produtos muito pouco. A gente mais importa, nós somos deficitários, né, na balança láctea total. A gente mais importa do que exporta. Importa principalmente leite em pó, exportamos um pouco de leite condensado, acho que creme de leite, importamos queijos, exportamos também, mas em geral é deficitário. Acho que o leite que tem de mais novo aí foi essa questão da tarifa antidumping, né, que foi retirada pela equipe econômica e depois o setor fez um coro muito forte aí, né? Obviamente é um grupo muito grande, produtores com apoio da CNA, da ministra da Agricultura, e conseguiram fazer o Bolsonaro fazer uma compensação na alíquota para que já existe uma alíquota de 28%, né, para esse leite da União Europeia. Fora do Mercosul? Fora do Mercosul paga 28%. Antes pagava 28% mais 15% no caso da Europa e 28% mais 8% no caso da Nova Zelândia. Então era bem mais. E agora ficou só os 28%, aí fizeram uma equiparação, elevaram a alíquota de importação para que mantenha esses 40%, 45% para esse leite, Nova Zelândia e União Europeia. Então, dificilmente ia entrar, agora que não entra mesmo, esse. Mas quem sempre entrou, né, e competiu com o produto nacional foi o leite da Argentina e do Uruguai, que são mais baratos que o nosso, que quando aqui sobe muito, a indústria busca, ou quando o câmbio fica vantajoso, a indústria importa. Então a gente sempre importou aí o equivalente a mais ou menos uns 5% da nossa produção em momentos de escassez. Mas esse é um tema muito sensível, né, para o setor produtivo e, de fato, nesse caso do setor de leite, é muito desleal a competição, porque o produtor americano, o europeu, ele subsidia pesadamente o produtor de lá e depois não é justo esse leite entrar aqui a preço de mercado para o produtor brasileiro que não tem ajuda. E, pelo contrário, né, tem problemas, né, estrada ruim. Então, eu acho que isso é novidade que veio na mídia, mas isso não necessariamente vai fazer o leite ficar mais caro. O leite vai ficar mais caro por outras razões, porque ano passado estava muito baixo, os produtores muito saíram da atividade, extremamente pressionado, e agora os preços estão subindo, né? O HT, tudo ficou muito barato ano passado. Caiu absurdamente. E agora está tendo uma natural reação dos preços, porque os produtores estão produzindo menos. Então, por isso, provavelmente, até o meio do ano, a gente vai ver os preços dos lácteos subindo. Curioso no leite, assim, enfim, tem gente que toma... O leite, o que é vantajoso, na minha opinião, são os derivados, né? Os queijos, aí você agrega um baita valor. Sim, sem dúvida, é o melhor dos mundos, mas infelizmente no Brasil, e aí é coisa só do Brasil, a gente tem o leite UHT, que é um produto péssimo, de péssima qualidade, super barato, porque ele tem qualidade baixa e estocável. Então, grande parte do consumo é para esse produto, então isso não estimula uma valorização da cadeia leiteira, né? Então é uma coisa complexa. É por isso que no mercado lá onde eu moro, eu vejo as pessoas com caixa desses... Estoca, compra o quê? Com R$2, às vezes até menos, uma caixinha de leite. Isso não valoriza os produtores. Tem os laticínios que não estão nem aí com isso também, com qualidade, que fazem questão de comprar esse leite pior, e aí você gera um problema na cadeia. Um círculo vicioso. Exatamente. Nós temos 4 minutos de programa para falar do café. Eu vou esquecer o ovo. Segundo a BIC, o café teve um crescimento notável. O Natan disse que há 25 anos não viu um negócio desse. Consumo interno. 4,8%, 5%. Vai. O preço para nós subiu até fevereiro deste ano, em relação a janeiro do ano passado, mais de 30%. No varejo. Ou seja, um quilo médio de café está valendo mais de R$30. Mas na ponta produtora só ganha dinheiro quem vende café gourmet, é isso? Quem tem café especial, não sei, eu não entendo. Eu diria que nesse momento ninguém está ganhando dinheiro, né? Porque os preços café de R$400, só os produtores que são muito eficientes ou estão com os cafezais novos, né, conseguem uma resiliência aí nesse patamar, mas é difícil para todo mundo, né? Você não paga depreciação, complica. Regiões mais caras, né, na montanha, muito mais complicado. Então eu diria assim que produtor de café, ele está nesse momento, ele não está ganhando, mas ganhou no passado. Por isso que plantaram esse tanto de café, inclusive o ano passado, né, me chamou muita atenção no relatório da Conab, já prevendo a safra desse ano, o plantio cresceu quase 30 mil hectares só no sul de Minas. 30 mil hectares em um ano, só o crescimento, porque normalmente no Brasil todo ano a gente planta uns 300 mil hectares de café. Todo ano, 250, 300.
parte desse plantio é reforma de áreas e parte é expansão. Então, cresceu, né, em relação ao ano passado, 30 mil hectares, só no sul de Minas, no caso de Minas Gerais. As outras regiões caiu um pouquinho. Então, assim, está na contramão, né? Claro que assim, a hora de investir é a hora que o preço está baixo, faz todo sentido. Mas o produtor está com toda essa resiliência para aguentar, né, ver safras aí brasileiras de 60, 65 milhões, como nós vamos ver nos próximos anos. É fundamental que a gente tenha taxas altas de crescimento do consumo para dar conta desse tanto de café também que nós estamos plantando. Porque chama atenção, Hash, num momento que os preços já estão muito pressionados, o plantio avançando. Isso tem um enigma aí. Como é que pode o setor estar apertado e o plantio avançando? Então, sim, eu acho que não está o caos, o café, mas também não tem uma perspectiva boa. Até que tenha algum problema climático ou esperar dar tempo ao tempo. Que é isso? Tirar 60 milhões de sacas que nós colhemos ano passado e colher uma safra menor no ano que vem, que isso vai acontecer. Então, no devido momento, a tendência é as cotações reagirem, né? Esse café de $1 no mundo inteiro, ninguém ganha dinheiro, né, nos nossos concorrentes. E o Brasil é um dos mais competitivos. Então, certamente o momento agora vai desestimular o plantio e a produção e investimento, mas tem um tempo até que isso aconteça. Infelizmente, para resolver isso mais rápido, só com um problema climático. Então... E geada, como dizia o velho e bom Luiz Raffers, geada é bom na fazenda do vizinho, não na tua. Nosso tempo acabou. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço lá, pessoal da MB Agro. Espero te ver em breve. Não falamos do queijo da canastra, porque ele agora ficou muito egoísta. Quando ele traz, só ele come. Ele é uma mulher. Obrigado, César. Valeu, Hash. Gente, amanhã tem mais. Até lá. Tchau.